O aeroporto de Congonhas fervilhava de atividade naquela manhã ensolarada de quinta-feira. Entre a multidão de executivos apressados e famílias ansiosas por suas férias, destacava-se uma figura incomum, Joaquim Santana, um homem de meia idade, com mãos calejadas pelo trabalho na terra e um olhar que mesclava curiosidade e apreensão. Vestido com sua melhor camisa xadrez e calça jeans recém-passada, Joaquim segurava firmemente sua passagem, como se temesse que aquele pedaço de papel pudesse desaparecer a qualquer momento. Era a primeira vez que Joaquim pisava em um aeroporto, quanto mais em um avião. Aos 55 anos, o fazendeiro do interior de Minas Gerais nunca havia imaginado que um dia trocaria o chão firme de sua propriedade pelas alturas do céu. No entanto, ali estava ele, prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida de maneiras que jamais poderia prever. Última chamada para o voo 3817 com destino a São Paulo, anunciou uma voz metálica pelo sistema de som. Joaquim engoliu em seco, ajeitou o chapéu de feltro sobre os cabelos grisalhos e caminhou em direção ao portão de embarque. Seus passos eram hesitantes, mas determinados. Ao entrar no avião, Joaquim foi recebido por uma comissária de bordo com um sorriso acolhedor. "Seu assento é na primeira classe, senhor. Por favor, siga-me", ela disse, guiando-o pelo corredor. O fazendeiro olhou confuso para seu bilhete e depois para a comissária. "Primeira classe? Deve haver algum engano, moça. Eu só comprei uma passagem comum", argumentou Joaquim com seu sotaque carregado do interior. A comissária verificou novamente o bilhete e sorriu. "Não há engano, senhor. O senhor foi upgraded para a primeira classe. Por favor, aproveite a viagem." Ainda incrédulo, Joaquim acomodou-se na poltrona espaçosa, maravilhado com o luxo ao seu redor. O cheiro de couro novo misturava-se ao aroma fresco do ar-condicionado, criando uma atmosfera surreal para alguém acostumado à simplicidade da vida no campo. Foi então que ela entrou. Adriana Monteiro, uma socialite paulistana conhecida por sua beleza estonteante e língua afiada, atravessou o corredor como se estivesse em uma passarela. Seus saltos altos ecoavam no piso do avião, anunciando sua chegada antes mesmo que fosse vista. Com um movimento gracioso, ela sentou-se na poltrona ao lado de Joaquim, lançando-lhe um olhar de esguelha que misturava curiosidade e desdém. O contraste entre os dois não poderia ser mais gritante. Enquanto Adriana exalava um perfume francês caríssimo, Joaquim trazia consigo o aroma característico da terra e do trabalho honesto. A socialite ajeitou seus cabelos perfeitamente arrumados, enquanto o fazendeiro remexia-se, desconfortável em seu assento luxuoso. "Com licença", Joaquim tentou iniciar uma conversa, seu sorriso genuíno revelando dentes não tão perfeitos, mas honestos. "É minha primeira vez num avião." "A senhora viaja muito?" Adriana virou-se lentamente, seus olhos azuis examinando Joaquim de cima a baixo. "Frequentemente", respondeu secamente, deixando claro que não estava interessada em prolongar o diálogo. Mas Joaquim, em sua simplicidade, não captou a deixa. "Que beleza, deve conhecer o mundo todo. Eu nunca saí de Minas antes. Tô indo para São Paulo resolver uns negócios da fazenda." "A senhora é de lá?" O rosto de Adriana contorceu-se em uma expressão de desgosto mal disfarçado. "Sou sim", respondeu tentando conter sua irritação crescente. "E apreciaria muito se pudéssemos fazer esta viagem em silêncio." Joaquim, percebendo finalmente o incômodo que estava causando, recuou. "Desculpe, senhora, não quis incomodar." O silêncio que se seguiu foi tenso e desconfortável. Enquanto o avião taxiava para a decolagem, Adriana remexia-se inquieta em seu assento, lançando olhares furtivos para Joaquim. O cheiro de terra e suor que emanava dele parecia intensificar-se no espaço confinado da cabine. Finalmente, não aguentando mais, Adriana chamou uma comissária de bordo. "Isso é inaceitável", sibilou em um tom baixo, mas carregado de indignação. "Como podem colocar alguém assim na primeira classe? O cheiro é insuportável." A comissária, visivelmente desconfortável com a situação, tentou acalmar Adriana. "Senhora, todos os passageiros com bilhetes válidos têm direito a seus assentos." "Não podemos..." "Não me interessa", interrompeu Adriana. "Ou vocês o removem daqui ou eu farei uma reclamação formal à companhia aérea."
Vocês têm ideia de quem eu sou? Joaquim, que ouvia tudo com o coração pesado, levantou-se lentamente. Não precisa disso, moça, disse a comissária. Eu vou para trás. Não quero causar problemas a ninguém. A comissária, dividida entre o protocolo e a pressão da situação, finalmente cedeu. Senhor, se o senhor insiste, posso encontrar um lugar para o senhor na classe econômica, mas saiba que não é obrigado a se mudar. Tudo bem, respondeu Joaquim com um sorriso triste. Estou acostumado a coisas mais simples mesmo. Enquanto Joaquim recolhia sua pequena bagagem de mão, pôde sentir os olhares misturados de pena e alívio dos outros passageiros da primeira classe. Adriana, por sua vez, mantinha-se altiva, como se tivesse acabado de resolver um grande inconveniente. Ao passar por ela, Joaquim parou por um momento. A senhora tem uma vida privilegiada, disse suavemente. Espero que um dia possa enxergar além das aparências e ver o valor das pessoas, independente de onde vêm ou como se vestem. Com essas palavras, Joaquim seguiu pelo corredor, deixando para trás uma Adriana momentaneamente sem palavras. Enquanto se acomodava em seu novo assento na classe econômica, o fazendeiro não imaginava que aquele incidente era apenas o começo de uma jornada que entrelaçaria seus destinos de maneiras inesperadas. O avião decolou, levando consigo não apenas passageiros, mas também o germe de uma história que ainda estava por se desenrolar. Uma história sobre preconceitos, redenção e a capacidade humana de mudar e crescer diante das adversidades. Meses se passaram desde o incidente no avião. O outono pintava as ruas de São Paulo com tons dourados, um contraste marcante com o cinza predominante dos arranha-céus. Em um escritório luxuoso no coração financeiro da cidade, Adriana Monteiro observava a paisagem urbana através da janela panorâmica, seu reflexo no vidro, revelando uma expressão de determinação mesclada com uma pitada de frustração. A socialite havia mergulhado de cabeça em seu mais novo e ambicioso projeto, a construção de um resort de luxo que prometia redefinir o conceito de hospedagem de alto padrão no Brasil. Tudo estava meticulosamente planejado, cada detalhe cuidadosamente considerado, exceto por um obstáculo aparentemente intransponível: a aquisição de uma fazenda estrategicamente localizada, essencial para a concretização de sua visão grandiosa. Senhorita Monteiro, a voz de sua assistente interrompeu seus pensamentos. As negociações com o proprietário da fazenda não avançaram. Ele continua irredutível. Adriana virou-se, seus olhos azuis faiscando com uma mistura de irritação e determinação. Impossível. Todos têm seu preço. Talvez não estejamos oferecendo o suficiente. Aumentamos a oferta 3 vezes, senhorita. O proprietário insiste que a fazenda não está à venda por nenhum valor. A socialite suspirou, passando os dedos pelos cabelos impecavelmente arrumados. Muito bem, disse sua voz carregada de resolução. Se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Prepare minha agenda, vou pessoalmente a esta fazenda. Dias depois, Adriana encontrava-se em uma estrada de terra, o carro de luxo contrastando violentamente com a paisagem rural que a cercava. À medida que se aproximava de seu destino, uma sensação estranha começou a se formar em seu peito, como se o destino estivesse preparando uma surpresa que ela não poderia prever. A fazenda, quando finalmente apareceu no horizonte, era uma visão de beleza rústica que até mesmo Adriana, com seus padrões elevados, não pôde deixar de admirar. Campos verdejantes estendiam-se até onde a vista alcançava, pontilhados por árvores centenárias e cercados por montanhas majestosas ao fundo. Estacionando em frente à casa principal, uma construção sólida que mesclava tradição e praticidade, Adriana ajeitou seu traje de grife, escolhido cuidadosamente para impressionar sem parecer excessivamente fora de lugar naquele ambiente rural. Respirou fundo, preparando-se para o embate que certamente viria. Foi então que a porta da casa se abriu, e Adriana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ali parado na varanda com um sorriso sereno e olhos que pareciam carregar o peso da sabedoria adquirida através de anos de trabalho duro, estava Joaquim Santana, o mesmo homem que ela havia humilhado no avião meses atrás. Bem-vinda à Fazenda Esperança, senhora, disse Joaquim,
seu tom cordial contrastando fortemente com a última interação que tiveram. Em que posso ajudá-la? Adriana ficou momentaneamente sem palavras, uma ocorrência rara para alguém tão articulada quanto ela. Recuperando-se rapidamente, esboçou um sorriso profissional. Senhor Santana, eu não esperava encontrá-lo aqui. O mundo dá voltas, não é mesmo? Respondeu Joaquim com uma sabedoria tranquila que fez Adriana se sentir inexplicavelmente pequena. Por favor, entre. Podemos conversar melhor lá dentro. Relutante, mas determinada a não deixar que o passado interferisse em seus objetivos, Adriana o seguiu para dentro da casa. O interior era uma surpreendente mistura de rusticidade e conforto. Móveis antigos de madeira maciça dividiam o espaço com tecnologias modernas, criando um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo funcional. «Aceita um café?» ofereceu Joaquim, gesticulando para que ela se sentasse à mesa da cozinha. Adriana assentiu mecanicamente, ainda processando a situação surreal em que se encontrava. Observou em silêncio, enquanto Joaquim preparava o café em um fogão a lenha, o aroma rico e reconfortante preenchendo o ambiente. «Imagino que esteja aqui para falar sobre a venda da fazenda», Joaquim começou, colocando uma xícara fumegante diante dela. «Sim», respondeu Adriana, recuperando parte de sua compostura. «Senhor Santana, minha empresa está preparada para fazer uma oferta muito generosa por sua propriedade. O valor que estamos propondo poderia garantir seu futuro e de sua família por gerações». Joaquim tomou um gole de seu café, seus olhos nunca deixando os de Adriana. «Senhora Monteiro, dinheiro não é tudo na vida. Esta fazenda é mais do que uma propriedade para mim. É o legado da minha família, o fruto do trabalho de gerações. Aqui, criamos mais do que gado e plantações. Cultivamos memórias, tradições e sonhos para o futuro». Adriana sentiu uma pontada inesperada de emoção. Havia algo na maneira como Joaquim falava. Uma paixão genuína que ela raramente encontrava em seu mundo de negócios calculados e relações superficiais. «Entendo seu apego emocional», tentou argumentar, «mas pense nas oportunidades que surgiriam com a venda. Você poderia investir em outros negócios, talvez até expandir suas operações em outro lugar». Joaquim sorriu, um sorriso que parecia carregar toda a sabedoria do mundo. «Senhora Monteiro, a senhora já parou para olhar realmente ao seu redor? Já sentiu o cheiro da terra após a chuva? Ou ouviu o canto dos pássaros ao amanhecer? Esta fazenda não é apenas um pedaço de terra, é parte de quem eu sou, de quem minha família é». Naquele momento, como se o universo quisesse enfatizar as palavras de Joaquim, ouviu-se o som de um carro se aproximando. Adriana olhou pela janela e viu um jovem descendo de uma caminhonete, acompanhado por uma moça que lhe parecia estranhamente familiar. «Ah, este deve ser meu filho chegando», disse Joaquim levantando-se. Ele mencionou que traria uma visita especial hoje. Quando a porta se abriu, Adriana sentiu o mundo girar mais uma vez. Ali, de mãos dadas com o filho de Joaquim, estava sua própria filha, Beatriz. «Pai?» A voz de Beatriz era uma mistura de surpresa e apreensão. «O que você está fazendo aqui?» O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim olhava de Adriana para os jovens, uma expressão de compreensão lentamente se formando em seu rosto. Adriana, por sua vez, sentia como se o chão tivesse novamente desaparecido sob seus pés. «Beatriz», conseguiu finalmente dizer, sua voz mal disfarçando o choque. «Você conhece?» «Mãe, este é Miguel», Beatriz respondeu, apertando a mão do rapaz ao seu lado. «Meu namorado». «E este?» Ela continuou gesticulando para Joaquim. «Deve ser o pai dele, sobre quem tanto me falou». Miguel, um jovem de aparência gentil e olhos que lembravam os do pai, deu um passo à frente. «Senhora Monteiro, é um prazer finalmente conhecê-la. Beatriz fala muito da senhora». Adriana sentiu-se tonta. Sua filha, o fruto de sua criação privilegiada e cuidadosa, namorando o filho do homem que ela havia humilhado, o mesmo homem cuja terra ela agora tentava comprar. O destino, parecia, tinha um senso de humor bastante peculiar. Joaquim, demonstrando uma graça que Adriana não esperava, foi o primeiro a quebrar o silêncio tenso. «Bem, parece que temos muito o que conversar», disse, com um sorriso que misturava surpresa e uma pitada de diversão.
Que tal nos sentarmos todos e colocarmos as cartas na mesa? Enquanto os jovens se acomodavam, trocando olhares confusos entre si e seus pais, Adriana sentiu o peso de suas ações passadas e de seus planos futuros pressionando seus ombros. Ali, naquela cozinha simples de uma fazenda que ela planejava transformar, a socialite percebeu que estava prestes a embarcar em uma jornada muito diferente daquela que havia imaginado ao sair de São Paulo. O aroma do café ainda pairava no ar, misturando-se agora com a tensão palpável e a promessa de revelações que mudariam o curso de suas vidas. Adriana olhou para Joaquim, depois para sua filha e finalmente para o jovem Miguel. Em seus olhos, viu reflexos de um mundo que ela sempre ignorou. Um mundo de valores simples e conexões profundas que desafiavam sua visão materialista da vida. Naquele momento, sem que ela percebesse, uma semente de mudança foi plantada em seu coração. Uma semente que, assim como as plantações que cercavam a fazenda, precisaria de tempo, cuidado e talvez algumas tempestades para finalmente florescer. O silêncio que pairava sobre a cozinha da Fazenda Esperança era quase palpável. Adriana Monteiro, a socialite paulistana, encontrava-se em uma situação que jamais poderia ter previsto. Sentada à mesa rústica, ela olhava para sua filha Beatriz, para Miguel, o filho de Joaquim e para o próprio fazendeiro, tentando processar a teia complexa de relacionamentos que se revelava diante de seus olhos. Joaquim foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz calma contrastando com a tensão no ar. Bem, parece que o destino tem um jeito interessante de unir as pessoas, não é mesmo? Ele sorriu, seus olhos passando de Adriana para os jovens. Miguel, filho, por que você não nos conta como conheceu Beatriz? Miguel, um jovem de feições gentis que lembrava muito o pai, pigarreou nervosamente antes de falar. Bem, nos conhecemos na faculdade em São Paulo. Eu estava estudando agronomia e Beatriz, administração. Nos encontramos em um projeto interdisciplinar sobre desenvolvimento sustentável. Beatriz, cujos olhos alternavam entre sua mãe e Joaquim, completou. Foi amor à primeira vista. Miguel me mostrou um mundo que eu nunca tinha realmente considerado antes, mãe. A importância da agricultura sustentável, o valor da vida no campo. Adriana não pôde deixar de notar o brilho nos olhos de sua filha ao falar. Era um entusiasmo que ela raramente via em Beatriz quando esta falava sobre os círculos sociais de São Paulo ou as empresas da família. E você nunca achou importante me contar sobre esse relacionamento? Adriana perguntou, sua voz uma mistura de mágoa e incredulidade. Beatriz baixou os olhos, a culpa evidente em seu rosto. Eu tentei, mãe, várias vezes, mas você sempre estava tão ocupada com seus projetos, suas reuniões, e para ser honesta, eu temia sua reação. Sabia que você não aprovaria alguém que não viesse do nosso círculo social. As palavras de Beatriz atingiram Adriana como um soco no estômago. Era verdade que ela sempre teve expectativas elevadas para sua filha, mas nunca imaginou que essas expectativas teriam criado uma barreira tão grande entre elas. Joaquim, observando a interação, interveio com sua sabedoria característica. Sabe, senhora Monteiro, às vezes a vida nos apresenta oportunidades disfarçadas de desafios. Talvez este seja um momento para todos nós reavaliarmos nossas prioridades e preconceitos. Adriana lançou um olhar penetrante para Joaquim. E o senhor? Como se sente sabendo que seu filho está namorando a filha da mulher que tentou comprar sua terra? A filha da mulher que... Ela hesitou, a vergonha finalmente se manifestando. Que o tratou tão mal naquele avião. Miguel e Beatriz trocaram olhares confusos, claramente não conhecendo essa parte da história. Joaquim suspirou, um sorriso compreensivo em seus lábios. Senhora Monteiro, guardar rancor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa adoeça. Aquele dia no avião foi apenas um momento, um erro de julgamento. Não define quem a senhora é, assim como esta fazenda não define quem eu sou. Somos mais do que nossas posses ou nossos piores momentos. As palavras de Joaquim ressoaram profundamente em Adriana. Pela primeira vez em muito tempo, ela se viu questionando suas próprias atitudes e valores. Pai, Miguel interrompeu, sua voz carregada de emoção. Há algo mais que precisamos contar.
Ele olhou para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. Beatriz e eu... Bem, nós... Estou grávida, Beatriz completou, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. O anúncio caiu como uma bomba na pequena cozinha. Adriana sentiu o ar deixar seus pulmões, enquanto Joaquim permaneceu em silêncio, seus olhos se arregalando ligeiramente. Grávida? Adriana finalmente conseguiu dizer, sua voz mal passando de um sussurro. Mas como? Quando? Faz 2 meses, Beatriz respondeu, sua mão inconscientemente pousando sobre seu ventre ainda plano. Descobrimos há algumas semanas. Queríamos ter certeza antes de contar a vocês. Joaquim foi o primeiro a reagir. Levantando-se de sua cadeira, ele caminhou até o jovem casal e, para a surpresa de todos, abriu um largo sorriso. Uma nova vida é sempre motivo de alegria, disse, colocando uma mão no ombro de Miguel e outra no de Beatriz. Parabéns, meus filhos. A reação calorosa de Joaquim contrastava fortemente com o choque evidente no rosto de Adriana. A socialite sentia como se o mundo estivesse girando fora de controle. Seu projeto de resort, a fazenda, e agora isso. Era demais para processar. Vocês têm ideia do que estão fazendo? Adriana finalmente explodiu, levantando-se abruptamente. Beatriz, você está jogando fora todo o seu futuro, tudo o que construímos para você. Senhora Monteiro, Miguel tentou intervir, mas Adriana o cortou com um olhar afiado. E você? Ela apontou para Miguel. Como ousa engravidar minha filha? Você tem condições de dar a ela a vida que ela merece? Mãe, Beatriz exclamou horrorizada. Não fale assim com Miguel. Nós nos amamos e vamos criar esta criança juntos, com ou sem sua aprovação. A tensão na sala era palpável. Joaquim, percebendo que a situação estava prestes a sair do controle, decidiu intervir. Todos nós precisamos de um momento para respirar, ele disse, sua voz calma, mas firme. Senhora Monteiro, entendo que esta notícia seja um choque para a senhora, mas peço que considere os sentimentos de sua filha e de meu filho. Eles são jovens, sim, mas são adultos capazes de tomar suas próprias decisões. Adriana olhou para Joaquim, depois para o jovem casal. A raiva em seus olhos lentamente deu lugar a uma mistura de confusão e medo. Eu preciso de ar, ela murmurou, caminhando rapidamente para fora da casa. Beatriz fez menção de segui-la, mas Joaquim gentilmente a deteve. Dê um tempo a ela, minha querida. Sua mãe precisa de um momento para processar tudo isso. Do lado de fora, Adriana caminhava sem rumo pelos campos da fazenda, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, um espetáculo de beleza que ela mal notava. Enquanto caminhava, memórias de sua própria juventude começaram a surgir. Lembrou-se de seus próprios sonhos e aspirações, muitos dos quais haviam sido sufocados pelas expectativas de sua família e da sociedade em que vivia. Percebeu, com um aperto no coração, que estava fazendo o mesmo com Beatriz. Após o que pareceram horas, Adriana finalmente retornou à casa. Encontrou Joaquim sentado sozinho na varanda, como se estivesse esperando por ela. Onde estão os meninos? Ela perguntou, sua voz rouca de emoção contida. Dei a eles o quarto de hóspedes para passar a noite. Joaquim respondeu suavemente. Achei que todos nós poderíamos usar uma boa noite de sono antes de continuarmos nossa conversa. Adriana assentiu, grata pela sensibilidade de Joaquim. Sentou-se ao lado dele, observando as estrelas que agora pontilhavam o céu noturno. Como você faz isso, Joaquim? Ela perguntou após um longo silêncio. Como pode ser tão compreensivo? Joaquim sorriu, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Anos de trabalhar com a terra ensinam a gente muita coisa, senhora Monteiro. A natureza não se apressa, mas tudo se cumpre. Às vezes precisamos deixar as coisas crescerem no seu próprio ritmo. Adriana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu só queria o melhor para Beatriz. Sempre quis. E ela sabe disso, Joaquim respondeu gentilmente. Mas às vezes o melhor para nossos filhos não é o que imaginamos para eles. É o que eles descobrem por si mesmos. Naquela noite, sob o céu estrelado de Minas Gerais, algo começou a mudar dentro de Adriana Monteiro. As sementes de compreensão e aceitação
plantadas pelos eventos inesperados do dia, começavam lentamente a germinar. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Beatriz e Miguel conversavam em sussurros, suas mãos entrelaçadas sobre a pequena vida que crescia entre eles. Desconheciam os desafios que os aguardavam, mas estavam determinados a enfrentá-los juntos. E assim, a Fazenda Esperança mais uma vez fazia jus ao seu nome, abrigando esperanças de reconciliação, compreensão e novos começos para todos os envolvidos nessa improvável reunião familiar. O amanhecer na Fazenda Esperança trazia consigo uma sensação de recomeço. Os primeiros raios de sol penetravam pelas frestas das janelas, iluminando suavemente o interior da casa principal. Adriana Monteiro, acostumada ao conforto de seu apartamento de luxo em São Paulo, encontrava-se estranhamente em paz ao despertar no quarto de hóspedes da fazenda. Os eventos do dia anterior ainda ecoavam em sua mente. A descoberta do namoro de Beatriz com Miguel, a gravidez inesperada e a surpreendente sabedoria de Joaquim diante de tudo isso. Adriana sentia-se como se tivesse sido arrebatada por um turbilhão e depositada em um mundo completamente novo. Ao descer para a cozinha, foi recebida pelo aroma reconfortante de café fresco e pão caseiro. Joaquim já estava de pé, sua figura robusta movendo-se com facilidade pelo espaço familiar. "Bom dia, senhora Monteiro." Ele a cumprimentou com um sorriso caloroso. "Espero que tenha dormido bem. O café da manhã estará pronto em instantes." Adriana assentiu, ainda não totalmente à vontade com a hospitalidade genuína de Joaquim. "Obrigada," ela respondeu, sua voz ainda rouca de sono. "Onde estão Beatriz e Miguel?" "Ah, os jovens saíram cedo para um passeio pela fazenda," Joaquim respondeu, colocando uma xícara de café fumegante diante dela. Miguel queria mostrar a Beatriz o nascer do sol visto do alto da colina. É uma visão e tanto, devo dizer. Adriana sentiu uma pontada de ciúme ao pensar em sua filha compartilhando momentos tão íntimos com a família de Miguel, momentos que ela mesma nunca tinha proporcionado a Beatriz. Como se lesse seus pensamentos, Joaquim continuou. "Sabe, senhora Monteiro, não é tarde demais para construir novas memórias com sua filha. Às vezes precisamos apenas dar um passo atrás e ver as coisas de uma nova perspectiva." Adriana olhou para Joaquim, surpresa com sua percepção. "Como você faz isso, Joaquim? Como consegue ser tão compreensivo com alguém que o tratou tão mal no passado?" Joaquim sentou-se à mesa, seu olhar fixo em Adriana. "A vida na fazenda ensina muitas lições, senhora Monteiro. Uma delas é que, assim como as plantas precisam de tempo para crescer, as pessoas também precisam de tempo para mudar e florescer." Nesse momento, a porta da cozinha se abriu e Beatriz e Miguel entraram, suas faces coradas pela caminhada matinal e olhos brilhando de felicidade. "Bom dia, mãe." Beatriz cumprimentou hesitante. "Dormiu bem?" Adriana assentiu, observando atentamente sua filha. Havia algo diferente nela, uma serenidade que Adriana nunca tinha notado antes. "Sim, querida, e vocês? Como foi o passeio?" "Foi incrível, mãe." Beatriz exclamou, seu entusiasmo evidente. "Miguel me mostrou toda a fazenda. Você sabia que eles têm um projeto de reflorestamento em andamento? E o sistema de irrigação que eles desenvolveram é revolucionário." Enquanto Beatriz falava animadamente sobre tudo o que tinha visto, Adriana percebeu o quanto sua filha tinha mudado. Esta não era a menina mimada que ela pensava conhecer. Era uma jovem mulher apaixonada e interessada em fazer a diferença no mundo. "Senhora Monteiro," Miguel interveio respeitosamente, "sei que ontem foi um choque para a senhora, mas quero que saiba que amo sua filha e estou comprometido em construir um futuro sólido para nossa família." Adriana olhou para o jovem, vendo nele a mesma determinação e integridade que via em Joaquim. "Miguel, eu agradeço sua sinceridade. Acho que todos nós temos muito o que conversar e planejar." Joaquim, que observava a cena com um sorriso sereno, sugeriu: "Que tal darmos um passeio pela fazenda? Acho que a senhora Monteiro gostaria de ver pessoalmente tudo o que Beatriz mencionou." A ideia foi recebida com entusiasmo por todos. Enquanto caminhavam pelos campos verdejantes, Joaquim explicava com paixão cada aspecto da fazenda. Mostrou os pomares onde cultivavam frutas orgânicas,
os campos de cultivo sustentável e o projeto de reflorestamento que estava ajudando a recuperar áreas degradadas da região. Adriana, acostumada a ver a terra apenas como um ativo a ser explorado, começou a enxergar a fazenda sob uma nova luz. Não era apenas um pedaço de terra, era um ecossistema vivo, cuidadosamente cultivado e preservado. "E aqui", disse Joaquim parando próximo a um galpão moderno, "é onde desenvolvemos nosso sistema de irrigação." Ao entrar no galpão, Adriana ficou surpresa com a tecnologia avançada que encontrou. Computadores monitoravam níveis de umidade do solo, enquanto um complexo sistema de tubulações e válvulas distribuía a água de forma eficiente por toda a propriedade. "Isso é impressionante", Adriana admitiu, genuinamente admirada. "Nunca imaginei encontrar algo assim em uma fazenda." Miguel, orgulhoso, explicou: "Este sistema reduz o consumo de água em 40% em comparação com métodos tradicionais. Estamos trabalhando para aperfeiçoá-lo ainda mais e, quem sabe, implementá-lo em outras fazendas da região." Beatriz, segurando a mão de Miguel, acrescentou: "Mãe, é disso que falei quando mencionei desenvolvimento sustentável. O trabalho que eles fazem aqui pode revolucionar a agricultura em todo o país." Adriana olhou para sua filha, vendo nela uma paixão e propósito que nunca tinha visto antes. Subitamente, seu projeto de resort de luxo pareceu frívolo e vazio em comparação com o trabalho significativo que estava sendo realizado ali. Enquanto retornavam para a casa principal, Adriana permaneceu em silêncio, absorvendo tudo o que havia visto e ouvido. As palavras de Joaquim na noite anterior ecoavam em sua mente. "Às vezes, precisamos deixar as coisas crescerem no seu próprio ritmo." Já na varanda, Adriana finalmente quebrou o silêncio. "Joaquim, Miguel, eu devo a vocês um pedido de desculpas. Vim aqui com ideias preconcebidas e planos egoístas. Agora vejo que o que vocês têm aqui é muito mais valioso do que qualquer resort poderia ser." Joaquim sorriu, colocando uma mão reconfortante no ombro de Adriana. "Não há necessidade de desculpas, senhora Monteiro. O importante é que agora a senhora vê o valor real desta terra e do trabalho que fazemos aqui." Beatriz, com lágrimas nos olhos, abraçou sua mãe. "Obrigada por tentar entender, mãe. Significa muito para mim." Adriana retribuiu o abraço, sentindo-se mais próxima de sua filha do que jamais estivera. "Eu só quero sua felicidade, querida. E agora vejo que você a encontrou aqui." Naquele momento, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, uma nova compreensão nasceu entre eles. Adriana percebeu que o verdadeiro luxo não estava nos resorts caros ou nas mansões imponentes, mas nas conexões genuínas, no trabalho significativo e no amor pela terra e pelas pessoas. Miguel e Beatriz trocaram olhares cheios de esperança, suas mãos entrelaçadas repousando suavemente sobre o ventre de Beatriz, onde uma nova vida crescia. Uma vida que uniria duas famílias tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão complementares. Joaquim, observando a cena com olhos úmidos de emoção, sabia que esta era apenas o começo de uma nova jornada para todos eles. Uma jornada de crescimento, compreensão e, acima de tudo, esperança. À medida que as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, a Fazenda Esperança parecia vibrar com possibilidades. O futuro, antes incerto e tenso, agora se abria diante deles, cheio de promessas e novos começos. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos. A Fazenda Esperança, antes um simples obstáculo nos planos grandiosos de Adriana Monteiro, tornou-se o epicentro de uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Adriana, movida por uma mistura de curiosidade e um desejo recém-descoberto de se reconectar com sua filha, começou a passar mais tempo na fazenda. Inicialmente, suas visitas eram breves e tensas, marcadas por silêncios desconfortáveis e conversas superficiais. No entanto, à medida que as semanas passavam, algo começou a mudar. Em uma tarde particularmente quente de sábado, Adriana encontrou-se sentada à sombra de uma grande mangueira, observando Beatriz e Miguel trabalhando juntos no jardim da horta comunitária que haviam iniciado.
O som das risadas de sua filha, misturado com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento, criava uma sinfonia que tocava fundo em seu coração. É uma visão e tanto, não é? A voz de Joaquim a surpreendeu. Ele se aproximou, oferecendo-lhe um copo de limonada fresca. Adriana aceitou a bebida com um sorriso agradecido. É sim, ela respondeu, sua voz suave. Sabe, Joaquim, eu nunca vi Beatriz tão feliz, tão realizada. Joaquim assentiu, sentando-se ao lado dela. O trabalho com a terra tem esse efeito nas pessoas. Nos conecta com algo maior que nós mesmos. Eu estava tão errada, Adriana admitiu, suas palavras carregadas de emoção. Sobre tudo. Sobre você, sobre esta fazenda, sobre o que realmente importa na vida. Joaquim colocou uma mão reconfortante no ombro de Adriana. Não é sobre estar certo ou errado, senhora Monteiro. É sobre estar aberto a novas perspectivas. E a senhora tem demonstrado uma coragem admirável em fazer exatamente isso. Naquele momento, Beatriz se aproximou, seu rosto corado pelo trabalho e um sorriso radiante iluminando suas feições. Sua barriga de grávida, agora visível, parecia brilhar sob o sol da tarde. Mãe, ela chamou animada, venha ver o que Miguel e eu plantamos. Temos tomates, alface, cenouras. Oh, e as ervas aromáticas estão crescendo lindamente. Adriana se levantou, surpresa com o próprio entusiasmo que sentia. Mostre-me, querida. Enquanto Beatriz guiava sua mãe pelo jardim, explicando animadamente cada planta e o cuidado que exigia, Adriana sentiu uma onda de orgulho e amor que quase a deixou sem fôlego. Esta era sua filha, não a herdeira de um império corporativo que ela havia imaginado, mas uma jovem mulher apaixonada, consciente e determinada a fazer a diferença no mundo. Miguel se juntou a elas, seu braço envolvendo carinhosamente a cintura de Beatriz. Senhora Monteiro, ele começou um pouco hesitante. Há algo que gostaríamos de compartilhar com a senhora. Adriana sentiu seu coração acelerar, uma mistura de ansiedade e expectativa tomando conta dela. Beatriz, com os olhos brilhando de emoção, continuou. Mãe, Miguel e eu estivemos conversando. Decidimos nos casar aqui na fazenda em uma cerimônia simples e gostaríamos muito que você nos ajudasse com os preparativos. Por um momento, Adriana ficou sem palavras. Há alguns meses, a ideia de sua filha tendo um casamento simples em uma fazenda teria sido impensável. Agora, no entanto, oh Beatriz, ela finalmente conseguiu dizer, lágrimas brotando em seus olhos. Eu ficaria honrada, verdadeiramente honrada. O abraço que se seguiu foi um momento de pura conexão entre mãe e filha, anos de mal-entendidos e expectativas não correspondidas se dissolvendo no calor daquele gesto. Joaquim, observando a cena de longe, sentiu seu próprio coração se encher de alegria. A Fazenda Esperança, mais uma vez, estava cumprindo seu propósito, não apenas nutrindo a terra, mas também cultivando relacionamentos e curando feridas antigas. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Adriana, para surpresa de todos, incluindo ela mesma, mergulhou de cabeça nos preparativos do casamento. Suas habilidades organizacionais, antes dedicadas a negociações corporativas implacáveis, agora eram direcionadas para criar o dia perfeito para Beatriz e Miguel. Um dia, enquanto discutiam os detalhes da cerimônia, Joaquim convidou Adriana para um passeio. Há algo que gostaria de lhe mostrar, ele disse, um brilho misterioso em seus olhos. Intrigada, Adriana o seguiu até uma parte da fazenda que ela ainda não conhecia. Chegaram a um pequeno morro, de onde se podia ver grande parte da propriedade. Joaquim começou, sua voz carregada de emoção. É o lugar onde enterrei minha esposa, Maria, há 10 anos. Adriana sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Joaquim mencionava sua falecida esposa. Ela adoraria ver o que está acontecendo aqui agora, ele continuou. O amor de Miguel e Beatriz, a nova vida que está por vir, e até mesmo a senhora Adriana, se tornando parte desta família à sua própria maneira. Adriana ficou surpresa ao ouvir Joaquim usar seu primeiro nome, mas o gesto a tocou profundamente. Joaquim, eu não sei o que dizer.
Ele sorriu gentilmente. Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse que, assim como esta terra, as pessoas também podem florescer em circunstâncias inesperadas. A senhora tem florescido, Adriana, de maneiras que talvez nem perceba. Naquele momento, olhando para a vastidão da Fazenda Esperança, Adriana sentiu algo mudar dentro dela. O desejo de possuir, de controlar, que sempre a havia impulsionado, começou a dar lugar a algo novo, um desejo de nutrir, de preservar, de fazer parte de algo maior que ela mesma. Obrigada, Joaquim, ela disse suavemente, por me mostrar um novo caminho. Enquanto voltavam para a casa principal, onde Beatriz, Miguel e uma equipe de ajudantes trabalhavam nos preparativos do casamento, Adriana se viu pensando no futuro, não em termos de aquisições ou lucros, mas em termos de legado, de conexões, de vidas tocadas e transformadas. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A Fazenda Esperança, banhada nessa luz dourada, parecia vibrar com possibilidades. Adriana respirou fundo, sentindo o aroma da terra, das plantas, da vida que pulsava ao seu redor. Ela sabia que sua jornada de transformação estava longe de terminar. Havia ainda muito a aprender, muito a crescer. Mas pela primeira vez em muito tempo, Adriana Monteiro se sentia verdadeiramente em paz, verdadeiramente parte de algo significativo. À medida que se aproximavam da casa, o som de risos e conversas animadas chegou aos seus ouvidos. Beatriz acenou para ela da varanda, seu rosto iluminado pela felicidade. Venha, mãe, ela chamou. Temos novidades sobre o vestido. Adriana sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão a inundar. Com um último olhar para Joaquim, que assentiu encorajadoramente, ela se juntou à agitação dos preparativos do casamento, seu coração leve e cheio de esperança para o futuro que estavam construindo juntos. O dia do casamento de Beatriz e Miguel amanheceu com uma beleza de tirar o fôlego. O céu estava de um azul profundo, pontilhado por nuvens suaves que pareciam algodão flutuando no horizonte. A Fazenda Esperança, sempre exuberante, parecia ter se superado para a ocasião, com flores silvestres brotando em cada canto, como se a própria natureza quisesse celebrar a união do jovem casal. Adriana acordou cedo, seu coração batendo com uma mistura de emoção e ansiedade. Enquanto se preparava para o grande dia, não pôde deixar de refletir sobre a jornada incrível que a trouxera até ali. Há apenas alguns meses, a ideia de sua filha se casando em uma fazenda no interior de Minas Gerais teria sido impensável. Agora, parecia a coisa mais natural do mundo. Na casa principal, a agitação era constante. Beatriz, radiante em sua gravidez avançada, estava sendo ajudada por um grupo de mulheres locais a se vestir. Seu vestido, uma criação simples mas elegante, realçava sua beleza natural e o brilho de felicidade em seus olhos. Mãe, Beatriz chamou quando Adriana entrou no quarto. Você pode me ajudar com o colar da vovó? Adriana aproximou-se, pegando o delicado colar de pérolas que havia pertencido à sua própria mãe. Com mãos trêmulas de emoção, ela o colocou no pescoço da filha. Você está absolutamente deslumbrante, meu amor, Adriana disse, sua voz embargada. Nunca estive tão orgulhosa de você como estou hoje. Beatriz abraçou a mãe, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Obrigada, mãe, por tudo. Por estar aqui, por me apoiar, por entender. Do outro lado da fazenda, Miguel se preparava com a ajuda de seu pai. Joaquim ajustava a gravata do filho, seu rosto uma mistura de orgulho e emoção contida. Filho, Joaquim disse, sua voz grave e emocionada, hoje você inicia uma nova fase da sua vida. Lembre-se sempre, o amor é como as plantações. Precisa de cuidado constante, de paciência e de trabalho duro para florescer. Miguel abraçou o pai, sentindo o peso de suas palavras e a sabedoria de gerações naquele gesto. A cerimônia foi realizada ao ar livre, em um belo campo florido, com vista para as colinas ondulantes da fazenda. Cadeiras simples de madeira foram dispostas em semicírculo, ocupadas por uma mistura curiosa de convidados, desde os sofisticados amigos de São Paulo de Adriana até os humildes trabalhadores da fazenda,
todos unidos para celebrar o amor de Beatriz e Miguel. Quando Beatriz caminhou pelo corredor improvisado de pétalas, de braço dado com Adriana, não havia um olho seco na plateia. Miguel, esperando no altar rústico feito de madeira de lei da fazenda, parecia incapaz de conter sua emoção ao ver sua noiva se aproximar. A cerimônia foi simples e emocionante. Os votos trocados pelo casal falavam de amor, respeito e de um compromisso não apenas um com o outro, mas com a terra, com a comunidade e com o futuro que estavam construindo juntos. Após a troca de alianças e o beijo que selou a união, uma chuva de pétalas de rosas caiu sobre o casal, arrancando aplausos e vivas dos convidados. A celebração que se seguiu foi uma fusão única de elegância e rusticidade, refletindo perfeitamente a jornada de Beatriz e Miguel. Enquanto a festa se desenrolava, com música, dança e fartura de comida típica mineira, Adriana encontrou um momento de quietude. Afastando-se um pouco da agitação, ela se viu novamente sob a grande mangueira, observando a cena diante dela com um novo olhar. Joaquim se aproximou, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Uma moeda por seus pensamentos, Adriana. Ela sorriu, aceitando a bebida. Estou pensando em como a vida é imprevisível, Joaquim. Há um ano, eu nunca poderia imaginar estar aqui, celebrando o casamento da minha filha em uma fazenda e me sentindo em casa. Joaquim assentiu, compreensivo. A vida tem dessas coisas. Às vezes é preciso se perder para se encontrar. Naquele momento, um alvoroço chamou a atenção de todos. Beatriz, no meio da pista de dança, havia subitamente parado, sua mão indo instintivamente para a barriga. "Miguel!" ela chamou, sua voz uma mistura de surpresa e alegria. "Acho que o bebê está chegando." O tempo pareceu congelar por um instante antes de uma onda de ação tomar conta do local. Miguel correu para o lado da esposa, enquanto Adriana e Joaquim se apressaram para ajudar. "Calma, minha filha," Adriana disse, sua voz surpreendentemente firme. "Respire fundo, vamos levá-la para dentro." Com a ajuda de Miguel e Joaquim, Beatriz foi conduzida para a casa principal, enquanto os convidados aguardavam ansiosamente por notícias. As horas que se seguiram foram intensas. A parteira local foi chamada às pressas, e a casa da fazenda se transformou em uma improvisada sala de parto. Adriana, superando seu próprio nervosismo, permaneceu ao lado da filha durante todo o processo, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Miguel, embora visivelmente nervoso, mostrou uma força que surpreendeu a todos, segurando a mão de Beatriz e sussurrando palavras de amor e coragem em seu ouvido. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o choro de um bebê ecoou pela casa, seguido por suspiros de alívio e alegria. Beatriz, exausta, mas radiante, segurou sua filha recém-nascida nos braços, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. "Ela é perfeita," Miguel sussurrou, beijando a testa de sua esposa e acariciando gentilmente a cabecinha da filha. Adriana, observando a cena, sentiu seu coração transbordar de emoção. Ali estava sua neta, nascida no mesmo dia do casamento de seus pais, em uma fazenda que ela uma vez quis destruir. Joaquim, parado na porta do quarto, sorriu com os olhos marejados. "Bem-vinda ao mundo, pequena," ele disse suavemente. "Você acaba de nascer no lugar mais esperançoso que conheço." Enquanto a notícia do nascimento se espalhava entre os convidados, transformando a celebração de casamento em uma dupla comemoração, Adriana se viu refletindo mais uma vez sobre as reviravoltas da vida. Olhando para sua filha, seu genro e sua neta recém-nascida, Adriana sentiu uma certeza profunda se estabelecer em seu coração. A Fazenda Esperança não era apenas um pedaço de terra, era um lugar de transformação, de renascimento. E ela, Adriana Monteiro, havia sido transformada tanto quanto qualquer um. A noite caiu sobre a fazenda, as estrelas brilhando intensamente no céu escuro. A festa continuava lá fora, agora com um novo motivo para celebrar. Mas dentro da casa, no quarto silencioso onde uma nova família se formava, o verdadeiro milagre da vida e do amor se desenrolava, prometendo um futuro cheio de esperança e possibilidades. Os meses que se seguiram ao nascimento de Clara, a filha de Beatriz e Miguel,
trouxeram uma nova dinâmica para a Fazenda Esperança. A pequena, com seus olhos curiosos e sorriso contagiante, tornou-se o centro das atenções, unindo ainda mais a improvável família que se formara. Adriana, que antes vivia mergulhada no mundo corporativo de São Paulo, agora se via passando cada vez mais tempo na fazenda. Sua transformação era visível para todos. O tailleur impecável deu lugar a roupas mais confortáveis e seus olhos, antes sempre atentos a oportunidades de negócios, agora brilhavam ao observar o desenvolvimento de sua neta. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto todos desfrutavam de um almoço na varanda da casa principal, Joaquim pigarreou, chamando a atenção de todos. "Família", ele começou, seu tom sério contrastando com o ambiente descontraído. "Há algo que preciso compartilhar com vocês." O silêncio que se seguiu era palpável. Beatriz, segurando Clara nos braços, trocou um olhar preocupado com Miguel. Joaquim respirou fundo antes de continuar. "Há algumas semanas fui ao médico para uns exames de rotina. Os resultados não foram os melhores." Adriana sentiu seu coração apertar. Embora sua relação com Joaquim tivesse começado de maneira turbulenta, ao longo dos meses, ela havia desenvolvido um profundo respeito e carinho pelo fazendeiro. "Pai?" Miguel interveio, sua voz trêmula. "O que exatamente os médicos disseram?" Joaquim olhou para cada um deles antes de responder. "Fui diagnosticado com uma condição cardíaca séria. Os médicos, eles não me deram muito tempo." A notícia caiu como uma bomba sobre todos. Beatriz sufocou um soluço enquanto Miguel colocava um braço protetor ao redor de sua esposa e filha. Adriana, por sua vez, sentiu uma onda de emoções que não conseguia nomear. "Mas não quero que fiquem tristes." Joaquim continuou, sua voz ganhando força. "Vivi uma vida plena, cheia de amor e propósito, e agora, mais do que nunca, sei que o legado da Fazenda Esperança está em boas mãos." Nos dias que se seguiram, uma nova urgência tomou conta da fazenda. Joaquim, determinado a aproveitar cada momento que lhe restava, dedicou-se a compartilhar todo o seu conhecimento e sabedoria. Para surpresa de todos, foi Adriana quem mais se engajou nesse processo. A empresária, que uma vez vira a fazenda apenas como um obstáculo para seus planos, agora absorvia cada detalhe sobre seu funcionamento com uma sede insaciável por conhecimento. "Joaquim", ela disse uma tarde enquanto caminhavam pelos campos, "quero entender mais sobre o sistema de irrigação que vocês desenvolveram. Acho que podemos expandir isso, levar essa tecnologia para outras regiões áridas do país." O velho fazendeiro sorriu, um brilho de orgulho em seus olhos. "Sabe, Adriana, quando a conheci, nunca imaginei que um dia estaria aqui, planejando o futuro da fazenda comigo." Adriana riu suavemente. "A vida tem dessas surpresas, não é? Você me ensinou muito, Joaquim, sobre a terra, sobre as pessoas, sobre mim mesma." Enquanto isso, Beatriz e Miguel se dedicavam a equilibrar a criação de Clara com os desafios de gerenciar a fazenda. O jovem casal mostrava uma maturidade além de seus anos, enfrentando cada obstáculo com determinação e amor. Uma noite, enquanto colocavam Clara para dormir, Beatriz compartilhou com Miguel uma ideia que vinha cultivando. "E se expandíssemos o projeto da horta comunitária?" Ela sugeriu. "Poderíamos criar um programa de educação ambiental para as escolas da região. Ensinar as crianças sobre agricultura sustentável, sobre a importância de cuidar da terra." Miguel abraçou a esposa, emocionado com sua visão. "É uma ideia brilhante, meu amor. Papai ficaria orgulhoso." À medida que os dias passavam, a saúde de Joaquim começou a declinar visivelmente. No entanto, o velho fazendeiro enfrentava sua condição com uma serenidade admirável, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de sabedoria nos lábios. Foi numa tarde de outono, com as folhas das árvores pintando a paisagem com tons de vermelho e dourado, que Joaquim reuniu todos para uma conversa importante. Sentados na varanda com o som suave do vento nas folhas como pano de fundo, Joaquim começou. "Meus queridos, sei que meu tempo está chegando ao fim, mas não quero que vejam isso como um final triste. É apenas o ciclo natural da vida, assim como as estações que se sucedem na fazenda." Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Beatriz, enquanto Miguel segurava firme a mão do pai.
Adriana, sentada ao lado de Joaquim, sentia um nó na garganta. O que construímos aqui, Joaquim continuou, sua voz fraca, mas determinada, é mais do que uma fazenda. É um símbolo de esperança, de transformação. E quero que vocês continuem esse legado. Ele então se virou para Adriana, pegando suas mãos entre as suas. Adriana, quando você chegou aqui pela primeira vez, éramos quase inimigos. Hoje, vejo em você uma aliada, uma amiga e uma parte essencial desta família. Adriana não conseguiu conter as lágrimas. Joaquim, Mas ele a interrompeu gentilmente. Quero que você use seus conhecimentos, sua experiência nos negócios, para ajudar a expandir o alcance da Fazenda Esperança. O sistema de irrigação que desenvolvemos, as práticas sustentáveis que adotamos, tudo isso pode ajudar tantas outras comunidades. Adriana assentiu, sentindo o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma sensação de propósito que nunca experimentara antes. Joaquim então se voltou para Miguel e Beatriz. Meus filhos, vocês são o coração desta fazenda. Continuem a cultivar não apenas a terra, mas os valores que sempre defendemos aqui. E ensinem a pequena Clara o amor pela natureza e pelo próximo. A pequena Clara, como se entendesse a importância do momento, soltou um gorjeio feliz nos braços de sua mãe, arrancando sorrisos emocionados de todos. A Fazenda Esperança, Joaquim concluiu, sua voz agora quase um sussurro. É mais do que um pedaço de terra. É um sonho, uma visão de um mundo melhor. Continuem a cultivar esse sonho, minha família. Naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes, uma sensação de união e propósito pairava sobre a Fazenda Esperança. O futuro, embora incerto, estava cheio de possibilidades. Adriana, observando o crepúsculo da varanda, sentiu uma paz que nunca experimentara antes. Ela sabia que os desafios que viriam seriam grandes, mas também sabia que, juntos, eles eram capazes de realizar coisas extraordinárias. A brisa suave da noite trazia consigo o aroma da terra, das plantas e da promessa de um novo amanhecer. E na Fazenda Esperança, as sementes do amanhã já começavam a brotar, prontas para florescer em um futuro brilhante e cheio de esperança. 5 anos se passaram desde aquela tarde de outono em que Joaquim compartilhou suas últimas palavras de sabedoria com sua família. A Fazenda Esperança, longe de definhar com a partida de seu patriarca, floresceu de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Em uma manhã ensolarada de primavera, Adriana Monteiro observava a paisagem da varanda da casa principal, uma xícara de café fumegante em suas mãos. Seu olhar percorria os campos verdejantes, os pomares carregados de frutas, e ao longe as novas construções que abrigavam o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola. Vovó! A voz alegre de Clara, agora com 6 anos, tirou Adriana de seus devaneios. A menina corria em sua direção, os cabelos escuros esvoaçando ao vento, os olhos brilhando de excitação. Vem ver! As sementes que plantamos na semana passada já estão brotando. Adriana sorriu, colocando a xícara sobre a mesa e pegando a mão da neta. Vamos lá então, meu amor. Mostre-me essas pequenas guerreiras. Enquanto caminhavam juntas até a horta comunitária, Adriana não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado. A executiva implacável de São Paulo dera lugar a uma mulher mais serena, mais consciente, que encontrava alegria nas coisas simples da vida. Na horta, Beatriz e Miguel já estavam trabalhando, orientando um grupo de crianças da escola local sobre os cuidados com as plantas. O programa de educação ambiental, Sonho de Beatriz, tornara-se realidade e agora atendia dezenas de escolas da região. Mãe, que bom que você veio! Beatriz cumprimentou seu rosto iluminado pelo sol e pela satisfação de ver seu projeto prosperando. As crianças estão ansiosas para mostrar o que aprenderam sobre compostagem. Adriana observou com orgulho enquanto sua filha conduzia a aula prática. Beatriz havia se tornado uma líder natural, combinando o conhecimento da terra herdado de Joaquim com a paixão por educação que sempre carregara consigo. Miguel, por sua vez, aproximou-se de Adriana com um tablet nas mãos. Tenho ótimas notícias, ele disse, mal contendo a empolgação.
O Ministério da Agricultura aprovou nossa proposta. Vamos expandir o projeto de irrigação para mais 5 estados do Nordeste. A notícia fez o coração de Adriana saltar de alegria. O sistema de irrigação desenvolvido por Joaquim, aperfeiçoado e expandido nos últimos anos, estava transformando a vida de comunidades inteiras em regiões áridas do país. Seu pai ficaria tão orgulhoso, Miguel, Adriana disse, colocando a mão no ombro do genro. Todos vocês têm trabalhado incansavelmente para realizar o sonho dele. Naquele momento, um grupo de visitantes se aproximou, guiado por um dos funcionários da fazenda. Adriana reconheceu entre eles alguns rostos familiares do mundo corporativo que ela uma vez habitara. Senhora Monteiro, um dos executivos a cumprimentou claramente impressionado. É incrível o que vocês construíram aqui. Quando soubemos que você havia deixado o mundo dos negócios para se dedicar a um projeto de agricultura sustentável, muitos duvidaram. Mas agora, vendo tudo isso... Adriana sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. O mérito não é só meu, ela respondeu. Isso é o resultado do trabalho de muitas mãos, de muitos corações dedicados a uma visão comum. Enquanto o grupo continuava seu tour, Adriana se afastou um pouco, caminhando até o pequeno morro onde Joaquim estava enterrado. O local, sempre bem cuidado e coberto de flores, oferecia uma vista panorâmica de toda a fazenda. Joaquim, ela sussurrou, sentindo a presença do velho amigo ao seu redor. Se você pudesse ver tudo isso agora. Como que em resposta, uma brisa suave soprou, trazendo consigo o aroma das flores silvestres e da terra fértil. De volta à casa principal, Adriana encontrou Beatriz, Miguel e Clara, reunidos na sala de estar. Na parede, uma grande foto de Joaquim sorria para todos, como se abençoasse cada novo dia na fazenda. Sabe, Beatriz começou, sua voz carregada de emoção. Às vezes me pego pensando em como tudo começou. Aquela viagem de avião, o desentendimento inicial, quem diria que chegaríamos aqui? Miguel assentiu, abraçando a esposa. É como papai sempre dizia, a vida é como uma plantação. Às vezes, das sementes mais improváveis, nascem as flores mais belas. Clara, sentada no colo da avó, olhou curiosa para os adultos. Vovó, conta de novo a história de como você chegou na fazenda pela primeira vez? Adriana riu, beijando o topo da cabeça da neta. Meu amor, essa é uma longa história. Mas sabe o que é mais importante? O final dela ainda está sendo escrito todos os dias por todos nós. Naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a família se reuniu na varanda para um jantar ao ar livre. O som de risos e conversas animadas ecoava pela propriedade, misturando-se ao canto dos pássaros e ao suave farfalhar das folhas ao vento. Adriana, sentada à cabeceira da mesa, olhou para as faces sorridentes ao seu redor. Beatriz e Miguel, tão jovens e ainda assim tão sábios em seu amor pela terra e pelas pessoas. Clara, o futuro brilhante personificado, crescendo com valores que transcendiam o materialismo que uma vez dominou a vida de Adriana. E ali, naquele momento de comunhão, Adriana sentiu uma profunda gratidão. Gratidão por Joaquim, que com sua sabedoria e bondade havia plantado as sementes da transformação. Gratidão pela segunda chance que a vida lhe dera, permitindo-lhe redescobrir o que realmente importava. A Fazenda Esperança, muito mais que um empreendimento agrícola, tornara-se um símbolo de renovação, de conexão com a terra e com os valores mais profundos da humanidade. Era um testemunho vivo de que, com amor, dedicação e respeito pela natureza, era possível criar um futuro mais sustentável e harmonioso. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Adriana ergueu sua taça, em um brinde silencioso. Um brinde à jornada inesperada que a trouxera até ali. Um brinde às lições aprendidas, aos laços forjados e ao legado que continuariam a construir juntos. Na Fazenda Esperança, cada novo dia trazia consigo a promessa de crescimento, de aprendizado e de amor. E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, a história desta improvável família continuava a se desenrolar,
suas raízes profundamente entrelaçadas na terra fértil da esperança e da transformação. Fim.